Ok. Abrir aqui. Apocalipse, capítulo 12. Eita, esqueci de botar silêncio em vocês. Senão eu vou ficar ouvindo aí a novela e as outras coisas vocês fazendo. Deixa eu só colocar aqui em silêncio. É rápido, tá, gente? É porque, às vezes, as coisas não colaboram. Cadê o botãozinho que não aparece? Ah, ele tá em cima. Isso foi bem Janaína que tirou de baixo. Deixa eu só colocar vocês aqui em silêncio. Tchau. Vamos lá. Vamos começar o capítulo 12 de Apocalipse. Todos estão vendo? Acredito que sim. Deixa eu só abrir aqui o slide. Agora vai. Bom, gente, vamos lá. 7 de maio, Apocalipse, capítulo 12, certo? Vamos dar início ao estudo desse capítulo, certo? O capítulo inicia justamente com a apresentação de um dragão que persegue a mulher, como você pode ver aí na sua Bíblia. Em algumas Bíblias está o texto "O dragão persegue a mulher", em outras versões tem outros títulos para isso, certo? Mas aí a gente vai ver a vitória de Cristo e de sua igreja sobre esse dragão, certo? Nesse capítulo 12 tem algumas coisas muito peculiares, mas antes da gente entrar nele, mais uma vez, recapitulando o que a gente já viu e o que a gente já estudou, foi a primeira sessão, que vai do capítulo 1 a 3, foram os 7 candeeiros, certo? Que fala das 7 igrejas, das cartas que foram direcionadas às 7 igrejas da Ásia. Depois a gente vê a abertura dos céus, capítulo 4 e 5, essa abertura dos céus, onde se vê o trono de Deus no capítulo 4, e no capítulo 5 a gente vê o trono do próprio Filho, né? O Filho de Deus, Cristo, sendo exaltado. Capítulo 6 e 7 a gente vê os selos. Dos capítulos 8 a 11, a gente vê as 7 trombetas. Lembrando que entre esses capítulos existem aqueles capítulos de interlúdio, de uma pausa que é feita nas histórias, principalmente no final do 6º selo para o 7º selo e no final da sexta trombeta para a 7ª trombeta a esse interlúdio, certo? O que é que a gente está vendo nesse momento é a 4ª sessão, que é o momento em que o dragão persegue a mulher, que vai do 12 ao 14, ok? As 7 taças da ira, isso aí a gente vai ver adiante, tá? Como é que o capítulo 12 ele se divide, né? Como é que a gente pode entender o capítulo 12? O capítulo 12 começa com a luta do dragão contra Deus e seu Messias. Essa luta ela acontece dos versos 1 a 6. Em seguida, esse mesmo dragão, ele duela com o arcanjo Miguel e seus anjos. Isso vai dos versos 6 a 12. E, por fim, esse dragão, ele luta contra a mulher, certo? Aparentemente, o texto dá a entender no início que a luta do dragão é contra a mulher. Não é. A luta inicial do dragão, dos versos 1 a 6, é especificamente contra o Messias. Uma coisa Rafa, Oi. eu acho que é a mesma coisa que quer dizer que Diogo tá pedindo senha lá no grupo. Senha no grupo. Deixa eu dar uma pausazinha aqui para eu ver como é que a gente vai fazer. Eu acho que eu vou precisar da ajuda de Janaína. Peraí, eu não estou vendo meu celular aqui. Não estou vendo meu celular. Como é essa senha, meu Deus? Alguém sabe? Eu vou gritar, tá? Com outras... Janaína, vem cá, por favor, me ajudar, me socorrer. Eu sou um pouquinho leigo nesse Zoom aqui. Janaína já tem todos os macetes. Eu sou meio enrolado, tá? Mas enquanto isso, só para que vocês entendam, Diogo disse que está pedindo senha, mas eu estou sem meu celular aqui. Tem que ver aqui. Aonde? Tem que sair daqui, né? É. Aqui? Tira uma foto e bota no grupo. Peraí. É essa aqui, é? É. Peraí, tá, gente? Deixa só... Pronto, tira aí a foto e bota. Por favor. Oi, Jana. Tava sentindo sua falta.
Tá dizendo, oi, Jana, tava sentindo sua falta. Ela não escuta não porque eu tô com fone de ouvido. Tô fazendo o almoço. Tá fazendo janta. E o almoço. E o almoço e tudo junto. Voltando, gente, recapitulando, tá? A gente vê essa luta do dragão, primeiro contra o Messias, depois contra Miguel e seus anjos, e por fim ele vai lutar diretamente contra a mulher, tá? No decurso do capítulo 12, a gente vai perceber uma coisa bem interessante. É que o dragão, ele tem simplesmente 3 derrotas fragorosas contra esses 3 personagens que ele luta no decorrer do livro, no decorrer do capítulo. Ele perde as 3 batalhas que ele inicia. E perde vergonhosamente, certo? E a gente vai ver isso agora no decurso da leitura do texto. Deixa aqui passar. Vamos lá. Abram suas Bíblias, ok? E vamos iniciar a leitura. Mas antes disso, vamos orar, vamos agradecer a Deus por este momento. E eu queria que vocês fechassem seus olhos. Pai Santo e Bendito, nessa noite, Senhor, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, Deus. O Senhor tem nos dado, Senhor, a capacidade de suportar esses momentos, ó Deus, que sabemos que é o princípio das dores, Pai. Não nos deixa, Senhor, vacilar em nossa fé, e que possamos permanecer firmes em Tua palavra. Abençoe esse momento de estudo, Deus, que o Teu nome venha a ser exaltado através desse estudo, e que todas as coisas que venhamos a dizer e a estudar aqui, Senhor, seja para a glória e exaltação do Teu nome, e que nada parta de nós mesmos, Senhor. Que possamos ter uma compreensão correta da Tua palavra. É isso que te oramos, te agradecemos e te pedimos que o Senhor possa abrir o coração e o entendimento de todos aqueles que estão aqui acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Eu me entalei. Vamos lá, abram suas Bíblias no capítulo 12 e vamos fazer a leitura do verso 1. Como das outras vezes, a gente vai lendo cada verso de acordo com o estudo, tá? E o verso 1 abre dizendo assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A ideia de grande sinal é interessante porque a gente entende que quem escreveu o livro de Apocalipse foi o próprio apóstolo João, o mesmo que escreveu os evangelhos e as 3 cartas que a gente encontra no Novo Testamento. Essa palavra sinal, apesar do texto e da maioria dos títulos do capítulo 12 se referirem ao dragão e à mulher, esse sinal ele não está se referindo ao dragão, mas diretamente à mulher. Então, não é um sinal para a gente observar o dragão, mas para que, ao ler o texto, a gente possa compreender quem é essa mulher que ele está falando. E aí, quando a gente vê que ele vê no céu uma mulher, a gente percebe que existem várias interpretações sobre quem seria a figura dessa mulher, certo? Lembrando, e eu vou sempre dizer isso, que o capítulo 12, naquelas 3 divisões, demonstram 3 derrotas fragorosas do dragão que ele vai infligir contra os 3 personagens, ok? Quem é essa mulher? Para a gente entender quem é essa mulher, a gente precisa voltar primeiro para o Antigo Testamento. Por quê? Todo entendimento de Apocalipse precisa passar pelo Antigo Testamento. Eu acho que vocês lembram quando a gente estava falando das trombetas, a gente teve que remeter para o livro de Daniel no capítulo 9. Assim, a mesma coisa para a gente entender quem é essa mulher, a gente também precisa voltar para o Antigo Testamento. E quem é essa mulher? Quando a gente vai para Gênesis, capítulo 3, verso 15, a gente encontra a referência que Deus faz a uma determinada mulher, quando ele estabelece essa inimizade entre a serpente e uma mulher. O texto diz, e porém inimizade, ou seja, essa inimizade foi estabelecida pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que disse, serpente, você terá uma inimizade com a mulher. Essa mulher não é Eva, certo? E o restante do texto diz, e entre a tua semente
e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a gente vê a primeira referência de uma mulher citada na Bíblia já em Gênesis capítulo 3, verso 15, dessa inimizade que haveria entre a serpente e uma determinada mulher, certo? Quando a gente vai para Gênesis 37, 9, a gente vê um sonho que José teve, um sonho muito interessante. O texto lá de Gênesis 37, 9, todos vocês conhecem, diz o seguinte: E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Gente, voltem de novo agora para o capítulo de Gênesis. Olha só o que é que essa mulher tem. Ela é vestida de sol, como o sonho de Daniel. Ela tem uma lua debaixo dos seus pés, como também o sonho de José, aliás, como também José viu. E uma coroa de quantas estrelas? 12. Aí, quando a gente vai para o texto, a gente vê que ele vê exatamente o sol, a lua e 11 estrelas. Rafael, cadê a 12ª estrela? É o próprio José. José é a 12ª estrela, representando quem? As 12 tribos de Israel, ou os 12 filhos de Jacó, certo? Então, quem é essa mulher? Primeiro, vamos a algumas interpretações. A primeira interpretação é que essa mulher é Maria, a mãe de Jesus, certo? Essa é uma interpretação oriunda do catolicismo romano, porque eles precisam encontrar em alguma passagem bíblica alguma referência que dê a Maria esse status de adoração, certo? Mas o texto não tem nenhuma referência ou nada que possa ligar a Maria. Pode até ter uma ligação indireta, lá na frente a gente vai entender. Mas ele não está falando primeiramente a Maria, ou dizendo que é Maria, certo? A linha dispensacionalista, futurista, certo? Eles interpretam essa mulher como sendo exclusivamente Israel, certo? É somente o povo judeu que eles interpretam que seja essa mulher. Por quê? Porque para eles a igreja não está mais na terra. A igreja já foi tomada, a igreja já foi arrebatada, certo? É o arrebatamento secreto, é a vinda secreta de Jesus e que leva a igreja. Para os reformados, ou seja, para a linha reformada, que traz uma melhor interpretação pelo próprio contexto, a gente pode entender que essa mulher é Israel, certo? Como eles entendem Israel também, ou seja, Israel nação, mas é também o Israel espiritual, ou seja, a igreja do Antigo Testamento, o povo escolhido de Deus, o povo eleito de Deus. Lembrando que nem todo israelita era uma pessoa salva. Lembra quando alguém confronta Jesus e diz: Eu sou filho de Abraão, como se isso fosse critério de salvação. E Jesus disse: Não se orgulhe disso, eu posso fazer dessas pedras filhos a Abraão. Ou seja, a igreja salva os eleitos do Antigo Testamento, que era, de certa forma, uma eleição nacional, uma eleição voltada para um povo, para uma nação, que era o povo judeu, certo? Então, essa mulher é, de fato, Israel, mas um Israel espiritual, um povo, certo? E também essa mulher está ligada diretamente à genealogia de Jesus Cristo, que é anterior ao próprio Israel, como visto em Gênesis 3. E aí você volta para Gênesis 3 e diz: E porém inimizade entre ti e quem? A mulher. Então, essa mulher, admitir aqui uma pessoa que está solicitando entrar, então essa mulher é justamente Israel, certo? Coloque na sua mente essa mulher como sendo Israel, ok? Prosseguindo. Vamos lá. Prosseguindo. E vi um grande sinal no céu e uma mulher vestida de quê? De sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. A coroa de 12 estrelas, você já sabe que é um simbolismo que liga diretamente, coroa sempre traz a ideia de autoridade, e as 12 estrelas está ligado e representando diretamente as 12 tribos de Israel, certo? Os 12 filhos de Jacó. E indiretamente representando os 12 apóstolos, certo? Por quê?
Porque lá no final, no capítulo 12, 17, quando a gente chegar lá, você vai ver que o dragão ele vai perseguir os descendentes dessa mulher. E de onde saem esses descendentes dessa mulher? Sai justamente dos apóstolos. Sai justamente da igreja. A igreja é os descendentes dessa mulher, que é primordialmente Israel, um Israel espiritual, que representa a totalidade do povo de Deus através das 12 tribos. Ok? Então, Lua tem essa ideia de autoridade, de poder que essa mulher recebe. E o Sol tem essa ideia de dignidade, de glória. Eu não vou ler as referências, tá? Para a gente não se demorar muito. Se você depois quiser acompanhar fazer a leitura das referências, é muito bom, tá? E aí, o que é que o texto diz em Apocalipse 12:2? Diz que essa mulher estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Gente, essa ideia de grávida, você tem que perceber que a primeira interpretação do texto, ele traz a ideia do advento de quem? De Cristo. Rafael, como é que essa mulher é Israel e ao mesmo tempo traz a ideia do advento de Cristo? Você tem que entender que Jesus é judeu. Então, o que é que o judeu mais ansiava? O que é que o povo judeu mais falava? Quando você vai para o Antigo Testamento, qual é o pano de fundo de todo o Antigo Testamento? É a vinda do Messias. É esse Messias prometido. Então, essa gravidez é justamente esse anseio pela vinda do Messias. Quando a gente lê em Miqueias, deixa eu só achar aqui Miqueias que eu coloquei. Miqueias diz assim, ó. Miqueias capítulo 4, verso 10 diz assim: sofre dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião. Quem é a filha de Sião? É Israel, certo? Como aqui está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá quem? O Senhor, da mão dos teus inimigos. Quem é esse Senhor aqui? Kyrios, no grego, é o próprio Deus. É o próprio Jesus Cristo na figura do Messias esperado. Quando a gente vai também para Miqueias, no capítulo 5, verso 3, a gente vê o texto dizendo assim, ó: portanto, os entregará até ao tempo em que está de parto e tiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos seus filhos, os filhos de Israel. Então, você entende que Cristo é da linhagem, da descendência do próprio Israel, que ansiava, que estava grávida, que falava desse Messias, para que o advento dele trouxesse justamente as promessas que Deus havia feito a seu povo. Certo? Então, essa gravidez simboliza justamente o nascimento de quem? Do próprio Messias. E também simboliza o nascimento de todo o povo de Deus, certo? Se a gente ler Gálatas 4, 26, a gente vai ler justamente o seguinte. Diz assim, Gálatas 4, 26. Deixa eu só achar aqui onde foi que eu botei. Eu acho que eu não coloquei aqui nas minhas referências. Mas quando você lê Gálatas 4, 26, você vê justamente que Israel é a nação que daria, que geraria uma grande nação. É a mesma promessa feita a Abraão em Gênesis 12, 2. Eu acho que vocês lembram, né? De ti farei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quem é essa grande nação? Nós. Nós somos filhos de Abraão, enxertados na videira pela fé no Filho de Deus. Então, essa mulher é Israel. E o que significa essa dores de parto? Gente, tem uma interpretação que ela é muito linda para essas dores de parto. Porque essa dores de parto fala dessa missão. A missão do Israel, a missão da igreja. E qual é a missão da igreja? Qual é a missão principal de Israel? É apresentar o Messias. É trazer ao mundo o Messias. É apresentar ao mundo aquele que há de salvar a todos. É apresentar Jesus Cristo. Essa é a missão principal, ou seja, primeira do povo judeu. E a missão nossa da igreja é pregar a respeito desse Messias, é levar a mensagem do Messias.
é evangelizar, é dizer ao mundo, como dores de parto, olhem para a cruz, olhem para Jesus. E por que dores? Primeiro, por quê? Porque a gente sabe que essa ideia de evangelismo não se trata de uma missão tranquila. É algo que traz dor, é algo que traz sofrimento. Quando a gente vai para Gálatas 6, 17, olha o que o texto diz. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. Olha o que Paulo diz. Paulo diz que no corpo dele, ele traz as marcas de Cristo. E por que essas marcas? Onde é que a gente encontra essas marcas? Quando a gente vai para Coríntios, diz assim, Paulo fazendo a sua defesa de que ele era um ministro de Deus, ele diz o seguinte, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. E aí Paulo começa a citar as várias marcas de Cristo que ele traz no seu corpo. E aí ele diz, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes, 3 vezes fui açoitado com varas, e aí segue o texto até 2 Coríntios 11, até o verso 27, como tem aí na referência. Então, essa dor de parto fala justamente dessa missão de Israel, primeira, que mais na frente a gente vai entender também porque essa dor foi tão intensa, e a missão da igreja até hoje, que é de proclamar esse Messias que Israel estava grávida. Entendeu? Que essa mulher, simbolizando Israel espiritual, estava grávida. Ok? Aí a gente parte para o verso 3, que diz: E viu-se outro sinal no céu. Lembre-se, o primeiro sinal não é referente ao dragão, mas sim à própria mulher, tá? E diz assim, e viu outro sinal no céu. E eis que era o quê? Um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Um grande dragão. Primeiro, mostra a grandiosidade desse personagem, certo? Esse dragão, ele é grandioso. E esse dragão é o próprio diabo, como nós veremos mais adiante, certo? Já adiantando aqui quem é o dragão. Quem é a mulher? Israel, o Israel espiritual. Indiretamente a igreja. As 12 tribos, indiretamente os 12 apóstolos, certo? Por que vermelho? Porque mostra o caráter destruidor desse dragão, a sua fúria sanguinária. E essa fúria sanguinária no texto é uma fúria contra a mulher, mas não diretamente contra a mulher. Ele tenta atingir a mulher, mas o seu alvo principal é o seu filho. Certo? E 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas. Acho que vocês lembram quando eu falei da ideia que os dispensacionalistas interpretavam a mulher apenas como Israel nação, certo? Eles também interpretam essa ideia de 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas como sendo 7 reinos ou governos mundiais, tanto do passado e 10 reinos do futuro, certo? A nossa dificuldade nessa posição, essa ideia de governo do passado, eles pegam alguns governos desde lá do decreto de Ciro, que saiu, vocês lembram, até o advento de Jesus, certo? Até quando Jesus surge. E esses 10 reinos que eles dizem que vai surgir no futuro, é uma miscelânea de nações que eles ficam fazendo em tese, adivinhações e dizendo que a Rússia vai se juntar com a China e vai vir os países árabes e eles farão uma grande aliança. Só que a gente percebe que o texto ele não fala diretamente sobre isso. Pode haver essa aliança China, Rússia, países árabes, Estados Unidos, Brasil, enfim. Pode haver uma grande aliança? Pode, porque a gente sabe que o anticristo ele usa o governo, ele usa o sistema para estabelecer o seu plano. Mas você dizer assim, cabalmente, é isso, fazer todo um desenho em cima disso, ele foge um pouquinho daquilo que o texto diz. Por isso que eu digo que a nossa dificuldade é afirmar algo que não encontramos no contexto da passagem. A posição reformada, já passou 10 minutos, meu Deus do céu. Deixa eu só fechar aqui. A posição reformada entende que esse texto está mostrando Satanás como um domínio mundial. Encontramos na Bíblia
falando justamente que ele é quem? Satanás é quem? Satanás é o Deus desse século. Lá em Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz isso. Ele é o príncipe deste mundo, como diz em João 16:11. Diz que ele é o pai de todos aqueles que fazem a sua vontade, em João 8:44. Ele é o espírito que atua em quem? Nos filhos da desobediência, Efésios 2:2. Portanto, ele tem um governo, ele tem um reinado, e esse reinado é de trevas, como diz lá em Efésios 6:12, é o único texto que eu vou ler para vocês, para não ficar tão aberto, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, essa é a nossa maior luta, mas sim contra os principados, ou seja, contra esse reino do diabo, e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Satanás ele tem um reino, ele domina o sistema deste mundo, certo? Como eu disse a vocês, eu não vou me ater a isso, mas como eu disse a vocês, para a gente entender um pouco esse texto, a gente precisa voltar lá para Daniel, capítulo 7. Mas eu não vou fazer esse estudo de Daniel, capítulo 7, como eu fiz no capítulo 9, porque senão a gente vai passar muito tempo nele. Mas em Daniel, capítulo 7, fala que Daniel teve um sonho. E nesse sonho ele vê 4 animais, certo? O primeiro animal é semelhante a um leão, a gente vê isso em Daniel, capítulo 7, verso 4. O segundo animal é um urso, Daniel 4:5. O terceiro animal é um leopardo, 4:6. E o último animal, ele não descreve exatamente como é esse animal. Ele só diz que esse animal é terrível e tem, olha a semelhança com o texto, 10 chifres, certo? Quem são esses animais? Esses animais, eu não sei se vocês lembram que uma vez eu disse, que quando a gente está dentro da história, a gente não consegue enxergar a história. A gente só consegue ver a gente só consegue ver a história quando a gente olha na lupa do passado. Quando a gente olha para o passado, a gente consegue enxergar a história. Exemplo, quem estava na Idade Média não sabia. Eita, eu estou na Idade Média. Entendeu? Por quê? Porque você está dentro da história. Então, a gente só conseguiu identificar esses 4 animais, lá de Daniel, capítulo 7, quando a gente olhou para a história. Então, quem era o leão? O leão era o reino babilônico. O reino babilônico que levou Judá cativo. Eu não sei se vocês lembram, por meio de Nabucodonosor, que é um tipo de anticristo, certo? Logo em seguida, ele fala de um urso. E quem é esse urso? São os persas. Lembra de Ciro? Que Ciro dá o decreto para Esdras e Neemias voltar a reconstruir os templos. Aquilo já não estava mais sob o domínio do Império Babilônico, mas sim do Império Persa, que derrotou o Império Babilônico. Certo? E aí, logo em seguida, Daniel vê um leopardo. E quem é esse leopardo? Esse leopardo são os gregos macedônicos, ou macedônio, certo? Que foi muito caracterizado, eles vieram, derrotaram o Império Persa e dominaram toda aquela região do Oriente Médio, certo? Na verdade, eles dominaram todo o mundo conhecido. Na figura de quem? De Alexandre o Grande. Onde é que a gente encontra esse período aqui de Alexandre o Grande na Bíblia? A gente não vai encontrar nos escritos inspirados, num cânon. A gente vai encontrar num livro que é apócrifo, que é em 1ª e 2ª Macabeus, a gente vê todo esse período grego. A gente entendendo esse período grego-macedônio, a gente consegue entender o Novo Testamento de forma muito mais clara, certo? E, por fim, quem é esse terrível animal de 10 chifres que se referiu Daniel no capítulo 7? É o Império Romano. É justamente o Império Romano que veio varrendo todos os outros impérios e foi muito mais grandioso do que qualquer outro império que tivesse surgido na história da humanidade. Certo? Então, o Império Romano veio varrendo tudo. Então, quando a gente olha para o livro de Apocalipse, vocês lembrem, João estava escrevendo para um público. E qual era esse público? Era o público da igreja em que João fazia parte no momento. Há um contexto. Então, quando ele diz 10 chifres, ele está se referindo justamente ao Império Romano. A gente vai ver isso quando a gente for ver lá a Grande Meretriz. Aí vocês vão ver bem direitinho a ideia da Igreja Católica e tudo isso. Ok? Beleza?
Então, vamos prosseguir. Acredito que vocês entenderam esse ponto dos 10 chifres. Fala desse poder que o diabo tem. E aí diz o seguinte: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse quem? O filho. O alvo do dragão, primordialmente, era o filho. Certo? E por que cauda? O que significa essa cauda? O que significa levou sobre si a terça parte das estrelas por meio de sua cauda? Na linguagem simbólica, a gente entende que o livro de Apocalipse é um livro que traz muito essa ideia de uma linguagem simbólica. A gente vai encontrar cauda representando engano, ou seja, falsidade. A gente vê isso, por exemplo, em Isaías capítulo 9:15. Lembre-se, como eu disse, o livro de Apocalipse, ele precisa ser lido à luz do Antigo Testamento, tá? Olha o que diz em Isaías 9:15. O ancião e o homem de respeito é quem? É a cabeça. E o profeta que ensina falsidade é o quê? A cauda. Então, João, ele se remete justamente a essa ideia de cauda, como ideia de falsidade, de engano, como no livro de Isaías, como sendo justamente essa cauda que enganou, que trouxe falsidade para a terça parte das estrelas do céu. E quem são essas terças partes? E quem é essa terça parte das estrelas do céu? São os anjos caídos que foram seduzidos pelo engano de Satanás, certo? Ele seduziu esses anjos com o seu engano. Assim como ele faz até hoje conosco. Ele conseguiu seduzir no céu e ele também seduz na terra para enganar, se possível, como Jesus disse em Mateus 24:24, se possível fosse, até os próprios eleitos, tá? E por que esse dragão parou na frente da mulher? Vocês já entenderam. A cauda é um engano que levou a terça parte, ou seja, 1/3 dos anjos do céu através do engano de Satanás. E por que ele parou na frente da mulher? Aqui se estabelece justamente aquela luta cósmica que foi instaurada pelo próprio Deus e que começou no nascimento, e que começou não no nascimento de Jesus Cristo. Veja aqui no final do texto ele diz, para que lhe tragasse o filho. Mas essa luta não começou aqui no nascimento de Jesus. Essa luta começou lá em Gênesis capítulo 3. Vocês estão lembrados? Quando diz, e porém inimizade entre ti e a mulher. Então, o livro de Apocalipse, o capítulo 12, ele inaugura uma nova perspectiva dessa luta. Eu não sei se vocês lembram quando a gente leu os selos, quando a gente leu as trombetas, a gente vê uma guerra, mas uma guerra visível, uma guerra no mundo. O mundo sendo destruído, as hostes malignas perseguindo a igreja. É uma luta que a gente vê, o sistema contra a igreja, o sistema contra tudo aquilo que vem a ser de Deus. Só que o capítulo 12, ele inaugura uma nova perspectiva. Ele está mostrando uma luta que é muito maior do que essa, uma luta cósmica, uma luta invisível, que se dá no céu e também se dá na terra com esse dragão perseguindo o filho, certo? Então, o povo judeu, como eu tinha dito anteriormente, é o gerador do Messias. E encontramos diversos momentos em que parecia que a promessa que Deus tinha feito a Abraão iria sucumbir. E se não fosse a intervenção de Deus, de fato, hoje a gente não estaria aqui. Vocês lembram quando eu disse que essa mulher também representa a descendência de Jesus? Por que essa mulher representa a descendência de Jesus? Por quê? Porque o diabo sabia que da mulher, ou seja, desse povo escolhido de Deus, viria o Messias. Viria aquele que iria esmagar sua cabeça. E qual foi, então, a partir dali, o alvo de Satanás? Era impedir que esse Messias surgisse. A gente vê isso já na história lá em Gênesis, quando Satanás enche o coração de Caim para matar Abel.